Mais nenhum outro companheiro aqui? Sendo assim, edital de audiência pública 2/2016. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Araucária, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca a audiência pública prevista no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no plenário deste Legislativo Municipal, no dia 25 de maio de 2016, quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, com o objetivo de demonstrar e avaliar os cumprimentos das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. Câmara Municipal de Araucária, 6 de maio de 2016. Vanderlei Francisco de Oliveira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Convido o controlador da Câmara, Roberto Cabral Fiuza, para a prestação de conta deste legislativo. À disposição. Bom dia, senhor vereador. Bom dia, senhoras e senhores. De acordo com o artigo 37 da Constituição, estamos aqui para a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2015. R$ 4.463.974,72. Disponível, saldo em bancos para pagamentos rápidos, R$ 845.612,61. Fundo especial para construção e ampliação da Câmara, R$ 3.618.362,11. Receitas recebidas, R$ 12.461.939,45. Do 10º Constitucional, recebido do Executivo, R$ 11.118.708,64. Receita extras orçamentárias, R$ 1.343.230,81. Despesas pagas, R$ 9.756.976,66. Despesas orçamentárias pagas, que é a folha, empenho, a vigilância, R$ 7.517.604,55. Aporte para o Fundo de Previdência do município de Araucária, que são 4 servidores aposentados, R$ 80.919,96. Anulação de restos a pagar, a devolução de restos, R$ 527.974,42. Pagamento de despesa extra-orçamentária, R$ 1.630.477,73. O saldo bancário em 30 de abril de 2016, R$ 7.168.937,51. Disponível em banco, R$ 3.350.575,40. Fundo de construção, R$ 3.618.362,11. Demonstrativo das despesas empenhadas, liquidadas e pagas do primeiro quadrimestre de 2016. Despesas correntes, empenhadas, liquidadas e pagas, R$ 9.083.589,92. R$ 7.537.104,83 liquidados e efetivamente pagas, R$ 7.516.776,55. Pessoal e encargos sociais, R$ 6.751.674,39. Liquidadas, empenhadas, liquidadas e pagas, o mesmo valor, R$ 6.751.674,39. Outras despesas correntes, como locação, vigilância, sistemas e diárias. Empenhadas, R$ 2.331.915,53. Liquidadas, R$ 785.430,44. E pagas, R$ 765.102,16. Despesas de capitais, investimentos, que é material permanente, empenhadas, liquidadas e pagas, R$ 828.
sendo o total das despesas empenhadas R$ 9.084.417,92, liquidadas R$ 7.537.932,83 e pagos R$ 7.517.604,55. Despesa com pessoal no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Limite de gasto com pessoal, despesas com pessoal após as deduções. No primeiro quadrimestre de 2016, R$ 18.037.803,68, sendo que em 2015 foram R$ 19.585.834,26, tendo uma variação de menos 7,90%. Receita corrente líquida, apurada do Poder Executivo, R$ 653.881.903,75. E, em 2015, R$ 599.673.320,83, sendo uma variação de mais 9,04%. Despesas com pessoal sobre a receita corrente líquida foram 2,76% em 2016 e, no primeiro quadrimestre de 2015, 3,27%, tendo uma variação de menos 15,59%. O limite legal é 6% da receita corrente líquida, R$ 39.232.914,83, e, em 2015, R$ 35.980.399,25, sendo recomendado o limite prudencial de 5,7%. R$ 37.271.269,08 em 2016 e, em 2015, R$ 34.181.379,29. O limite de alerta, 5,4% da receita, R$ 35.309.623,34, e, em 2015, R$ 32.382.359,32. As despesas com pessoal no limite da Constituição, do artigo 29A, comparativo do primeiro quadrimestre de 2016 ao primeiro quadrimestre de 2015. O limite constitucional, o ingresso, em janeiro a abril, R$ 11.118.708,64, sendo em 2015 R$ 10.630.333,32, tendo uma variação de 4,59%. Despesa bruta com pessoal, R$ 6.751.674,39. Em 2015, R$ 6.382.505,09. Menos as obrigações patronais que o Tribunal de Contas permite, né, que são os encargos patronais. R$ 834.780,78. E, em 2015, R$ 913.849,78. Sendo a despesa líquida com o pessoal, em 2016, R$ 5.916.893,61, e, no primeiro quadrimestre de 2015, R$ 5.468.655,31, tendo uma variação de 8,20%. O percentual despendido foi de 53,21% em 2016, contra 51,44% em 2015, sendo o limite máximo 70%, tendo, portanto, uma variação de 3,44%, sendo o que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Cabral. Fica aberto o espaço a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Não havendo assim, passaremos. Convidamos, nesse momento, o diretor-geral da Secretaria Municipal de Finanças, Luiz Carlos Cruz Moreira, para a prestação de conta do Executivo. À disposição.
Bom dia a todos, senhor vereador Vanderlei, demais participantes, comunidade em geral. Então, a intenção é apresentar os números aí do primeiro quadrimestre do ano de 2016 e compará-los com o primeiro quadrimestre de 2015. Okay? Então, audiência pública, demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2016, conforme o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O cumprimento dos prazos, então, todos os relatórios serão publicados no Diário Oficial do município de Araucária. O prazo para publicação é no dia 30/5, na segunda-feira, conforme o prazo legal, certo? Relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016 e relatório resumido de execução orçamentária do segundo bimestre de 2016. Então, o resultado da execução orçamentária, primeiro quadrimestre de 2016, valor arrecadado, R$ 288.549.978,10. Despesas realizadas no período, empenhada, R$ 218.761.216,58. Despesas liquidadas, R$ 164.779.972,79. Interferências realizadas, um repasse para as companhias de administração indireta, R$ 34.884.205,49. Restos a pagar, pagos pelo Executivo no período de 1º de janeiro a 30/4 de 2016, R$ 19.801.502,44. Valor das receitas, valor arrecadado, receitas totais, R$ 275.465.338,04, contra um valor orçado no exercício 2016, R$ 927.587.214,73, percentual de 29,70% do previsto. Receitas correntes, R$ 266.072.468,70, contra uma previsão de R$ 814.214.051,80, 32,68% do previsto. Receitas de capital, R$ 9.392.869,34, uma previsão de R$ 113.371.162,93, 8,29% do valor previsto para 2016. Receitas intra-orçamentárias, R$ 13.084.640,06, de uma previsão de R$ 42.848.139,22, 30,54% do previsto para o ano. Receitas correntes, primeiro quadrimestre de 2016 contra o primeiro quadrimestre de 2015, a variação percentual. Receitas tributárias, R$ 34.202.015,05, contra R$ 35.005.243,31, uma ligeira queda aí de 2,29% em comparação ao primeiro quadrimestre de 2015. Transferências correntes, são que nós recebemos do governo estadual e governo federal, R$ 169.693.595,84, contra R$ 152.960.699,91. Então, uma variação positiva de 10,94%. Outras receitas correntes, R$ 2.057.065,57, contra R$ 2.382.586,32, uma variação negativa de 13,66%. Receita correntes, aí o período separado pelos principais tributos de arrecadação municipal. Então, nós temos aí o primeiro quadrimestre de 2016, no repasse de ICMS do governo do Estado, R$ 128.443.993,59, contra R$ 117.319.893,40, uma variação aí positiva de 9,57%. O FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse do governo federal, R$ 15.230.458,13, contra R$ 15.328.652,66. Então, uma queda aí de 0,64% em comparação ao mesmo quadrimestre de 2015. O ISS, que é uma arrecadação própria do município,
13.348.377,25 contra 13.884.517,08, queda de 0,26% no mesmo período do ano passado. O IPTU, que também é a arrecadação do município, 7.978.924,44 contra 7.140.270,12, uma variação de 11,75% positiva. O FPM, Fundeb, que é um repasse também do governo federal, que tem a ver com a quantidade de alunos matriculados no município, 25.752.131,08 contra 22.806.931,73, uma variação positiva de 12,91%. Dos tributos, o único que cresceu acima da inflação do período, né? Aí nós temos as receitas de capital, primeiro quadrimestre de 2016 contra o primeiro quadrimestre de 2015 também, operações de crédito, 7.442.558,25 contra 7.256.722,32, um aumento de 2,52% nas operações de crédito. Alienação de bens, 186.100, no último quadrimestre não houve alienação de bens. Transferências de capital aí na casa de 1.764.211,09 contra 732.300,00, uma variação positiva aí na transferência de capital de 140,91%. O valor das interferências que o Poder Executivo faz à administração indireta. A Câmara de Vereadores, aí de janeiro a abril, um valor linear de R$ 2.779.677,16, totalizando R$ 11.118.708,64. A CMTC, que é a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, em janeiro, R$ 1,5 milhão, fevereiro, R$ 3,5 milhões, março, R$ 4.900.000, abril, R$ 4,5 milhões, totalizando R$ 14.400.000. Coab, janeiro, R$ 100.000, fevereiro, R$ 226.000, março, R$ 326.250, abril, R$ 200.000, totalizando um valor de R$ 852.250. Codar, R$ 100 mil no mês de janeiro, R$ 140.000 no mês de fevereiro, R$ 100.000 no mês de março, no mês de abril não houve transferência, totalizando um valor de R$ 340.000. FPM, né, o Fundo de Participação dos Fundo de Previdência Municipal de Araucária, o valor repassado para proporcionalidade de inativos, janeiro, R$ 1.469.664, fevereiro, R$ 1.469.664, mês de março, R$ 2.300.967,21, abril, R$ 2.316.309, totalizando R$ 7.556.604,21. Aí, para o Fundo de Previdência, também a taxa administrativa, mês de janeiro, R$ 154.160,66, sendo esse repasse linear pelos meses de fevereiro, março e abril, totalizando R$ 616.642,64. Aí a despesa do gasto com pessoal, comparando o período de maio de 2015 a abril de 2006, o gasto com despesa com pessoal consolidado, o índice de 54,21, uma receita corrente líquida de R$ 653.890.396,34 centavos. Um gasto com pessoal de R$ 354.466.686,06. O limite de 54,21 é acima do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aí, os limites legais e constitucionais, a meta primária, a nossa meta do resultado primário anual, negativa de R$ 135.758.662,72. O resultado primário do primeiro quadrimestre de 2016, R$ 31.770.384,87. O resultado nominal, a meta do resultado nominal anual, negativas R$ 2.089.424,69, contra o resultado nominal aí do primeiro quadrimestre, negativos de R$ 7.496.838,29. Os limites condicionais aí no período de janeiro a abril de 2016, aplicação de recursos em ações de
E serviços de saúde, 20,16%, valor aplicado de R$ 38.919.087,55. Esse limite, pela Constituição, o município tem a obrigação de aplicar 15%. Então, nós estamos 5,16% acima dessa responsabilidade constitucional. Aplicação de recursos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, na educação, né? Valor de 31,21%, valor aplicado de R$ 60.240.882,39, o limite imposto pela Constituição é de 25%. Ok, seria isso a apresentação, aberto para perguntas, né? Agradecendo aí a presença do vereador Paulo, vereador Pedrinho, Valdecrey. Então, fica aberto aí. Obrigado, Luiz. Fica aberto aí a pergunta, quem desejar alguma pergunta. Obrigado, presidente da comissão. Você pediu desculpas, mesmo recebendo o edital, o vereador Vanderlei, 3 sessões falando, mesmo assim agendei para 10h30 por um equívoco. Participei de uma reunião na prefeitura. E eu gostaria de fazer um comentário só a respeito da... É evidente, nós já tínhamos essa informação prévia do limite de gastos excedido, ali do que diz a lei de responsabilidade fiscal. E também, tudo indica que estamos sob a vigência de um decreto com relação, não sei se é orientação do Tribunal de Contas, até para poder, o último ano da administração, há uma série de ações que é diferente do terceiro, do segundo ou do primeiro ano, né, com relação à lei de responsabilidade fiscal. E parece-me que a prefeitura tem um decreto estimando um corte de 14% das suas despesas. Não sei se isso confirma ou não, como orientação do Tribunal de Contas, que nós precisaríamos promover um corte de, no mínimo, esse tanto percentual em cima das despesas. E gostaria de pudesse alguém fazer um comentário sobre isso, né? E que tipo de cortes é possível a administração efetuar, e, evidentemente, a Câmara tem que entender também esse momento que a lei de responsabilidade fiscal exige. E, ao mesmo tempo, pontuar que eu atrasei até, eu estava numa reunião na prefeitura, de um posicionamento do Ministério Público Estadual, com encaminhamento direto para o secretário de Saúde. É duro, a situação é difícil, porque eu tenho repetido uma frase inúmeras vezes, né, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para chegar lá, né? Então, o Ministério Público manda um comunicado para a prefeitura, dizendo, em curtas palavras, dizendo que tudo bem, a prefeitura tem que se adequar, fazer corte, mas não faça corte na saúde. Daí vai o Ministério Público da Educação, vai dizer, pode fazer corte, mas não faça corte na educação. Daí você vê ali que 53%, 52%, 53%, 51,5% já é direto educação e saúde. E dentro da educação, grande parte, não sei hoje quantos por cento desses 31 é folha de pagamento pessoal, uns 80%, mais ou menos. Não sei nem quanto que pesa isso, né? Mas como que as finanças, do ponto de vista da arrecadação, pretende enfrentar esse dilema, esse problema no último ano de gestão, Luiz? Não sei se pudesse fazer algum comentário geral, né? Que tipos de despesas que a gente pode cortar e de que forma a Câmara pode colaborar com isso, né? Nós já temos um compromisso do município, e aqui peço formalmente já, que o presidente da Casa faça já a avaliação do excedente não utilizado, do dinheiro da sobra orçamentária, evidente que a Câmara não executa, né? E que já devolva para o Executivo o mais breve possível. Faço já esse pedido formal, para constar em ata, inclusive, que se a Câmara Municipal tiver com excedente, que não vai ser realizado, que já devolva. O presidente argumentou numa reunião na semana passada que não poderia fazê-lo antes do primeiro semestre. Não sei se há impedimento legal ou não, mas que fosse devolvendo, já recebeu do 10º, não vai utilizar,
que já devolvesse para o Executivo, quem tem a obrigação, né? Perfeito, vereador. Deixa eu responder inicialmente sobre a questão do decreto, depois eu peço ao nosso secretário me ajudar na questão das nossas metas aí de redução de despesa. A questão do decreto, ele foi editado obedecendo uma dos indicativos aí referente à redução da receita, principalmente da receita corrente líquida. Então, o Tribunal de Contas ele nos enviou no início do ano uma cartilha aí explicando toda a implicação referente à questão de você estar acima do limite legal com o pessoal, as contratações, aí posteriores dívidas que essa administração vai deixar para a próxima. E dentro de uma das recomendações do Tribunal de Contas é justamente a questão de você adequar o cronograma de desembolso que o município tem, que é bimestral, a uma realidade de acordo com a receita. Então, nós fechamos a receita do primeiro bimestre do ano de 2016 e essa receita nos mostrou 14% abaixo do que nós tínhamos orçado, que aí não tem a ver com o que nós estávamos trabalhando com a expectativa de receita em comparação ao ano anterior, e sim ao que nós pretendíamos arrecadar no ano de 2016. Até porque o ICMS, no ano passado, ele teve uma variação positiva, então, na prática, esse ano nós estávamos com a expectativa de receber 19% acima do que nós recebemos no ano de 2015, só que na prática ele está se apresentando aí na casa aí de 9%, 10%, aí, ele está variando, então, ou seja, 10% abaixo do que nós pretendíamos arrecadar. Então, esse decreto, o intuito dele é justamente a gente fazer a contenção dessa diferença orçamentária, para evitar que lá no final do ano, no fechamento do exercício, tenha se gastado mais do que se arrecadou efetivamente de recursos na fonte livre, principalmente. Okay? Então, essa é a intenção do decreto. Mas como o decreto ele foi editado também com o objetivo de reduzir despesas variáveis, ele vai impactar diretamente nessa questão nossa do limite legal. Então, a partir do momento que o município ultrapassou os 54%, que a Constituição prevê como limite máximo de gasto pessoal, o município tem 2 quadrimestres consecutivos para voltar abaixo do limite legal. Ou seja, então, essas ações que estão previstas nesse decreto, redução com gasto com hora extra, funções gratificados e até mesmo cargos comissionados, ela também está contemplando, a ideia desse decreto é a gente voltar abaixo do limite de 54%. Então, esse era o objetivo principal da aplicação do decreto. Com relação à questão da redução de despesas, nós estamos com um novo secretário de governo agora, que tomou posse há um mês e pouquinho atrás, e ele já está iniciando essa parte toda de revisão. Como você mesmo, vereador, falou, todo mundo quer ir para o céu, só ninguém quer morrer. Ou seja, o governo vai ter que tomar uma decisão aonde que vai ser cortado. Que vai ter que ser cortado, isso já é uma realidade, já deveríamos talvez ter tomado medidas mais duras lá no passado, mas ainda há tempo de ser feito contenções e ajustes para a gente conseguir fechar o exercício, ou no caso, o exercício financeiro do ano de 2016 e a gestão, de modo geral, com números que não compliquem aí futuramente a passagem de comando para uma nova administração. Ok? Eu tenho uma outra situação para falar. Na última audiência pública, nós tratamos do assunto, o secretário Dr. Sidney também correu para a gente, porque o que a gente percebe, né? Vendo o quadro da sociedade, não só o nosso aqui. Evidentemente que a população está com menos dinheiro, né? Teve aumento de tributo, caiu a renda média do cidadão, comprando menos, vai prestar menos serviço, vai arrecadar menos ISS, vai arrecadar menos ICMS, diminui o dinheiro circulante. A gente discute a questão de onde pode buscar receita, né? E eu me comprometo, falei com o secretário Sidney, o Executivo encaminhou para o Legislativo um projeto de lei que trata da possibilidade do parcelamento do ITBI. É evidente que o ITBI, só para explicar, né, o ITBI, que é o Imposto sobre Transações, chamado de intervivos, na troca, compra e venda de imóveis, de bens imóveis, ele é falso em Araucária, né, porque o cidadão não registra o imóvel no registro de imóvel para não pagar o ITBI e gera uma indústria do contrato de gaveta. Eu falo porque eu sou advogado
E sei disso tanto de pessoas que procuram para fazer um contrato de gaveta, para não fazer a transferência no registro de imóvel, para não gerar o ITB, porque não tem a possibilidade do parcelamento. A Prefeitura encaminhou para a Câmara, ao meu ver, e aqui é uma avaliação que faço, não deveria fazer o controle de constitucionalidade do projeto de lei que vem da Prefeitura. Nós temos que dar o posicionamento no plenário. Não deveria submeter previamente ao órgão jurídico da Câmara para uma análise. Então, eu me comprometo a trazer esse projeto para discussão em plenário, para que a Câmara aprove e a Prefeitura avalie os riscos ou não. Eu não entendo que fere a legislação eleitoral, de você propor um parcelamento você não está dando nenhum tipo de isenção, você está propondo um parcelamento com juros, inclusive, no parcelamento, para poder arrecadar. E outro projeto que insisto, que ainda não veio para a Câmara, que trata da outorga onerosa, do potencial construtivo, que é dinheiro novo, que entraria no caixa da Prefeitura, sem estar aumentando imposto de ninguém, né? Esse é um projeto que faz mais de ano que tramita na Prefeitura. Parece que agora, na terça-feira, na data de ontem, iria passar no Conselho Municipal do Plano Diretor pela última vez, para poder encaminhar. Então, eu peço também celeridade nesse processo, que venha para a Câmara poder votar e o município poder cobrar a outorga onerosa de quem, porventura, queira construir o quarto pavimento ou outro pavimento que é previsto na lei. Que é dinheiro que não estava nem na previsão orçamentária, está. Então, é um dinheiro novo que receita, que entra para o município como recurso livre. Perfeito, vereador. Eu passo agora ao secretário Sidney para ele poder falar um pouquinho, que ele acompanhou de perto a questão da nossa busca por novas arrecadações, e depois a gente vai complementando a resposta do vereador. Bom dia a todos, nobres vereadores. Assim como nós conversamos, Paulo, sobre o ITBI, na verdade, somente ele hoje não resolve, né? Assim como o ProRefis ele iniciou na Prefeitura e morreu lá também, com o mesmo fundamento de que nesse último ano não poderia ser feito. Ante a situação financeira do município, a Secretaria de Finanças correu atrás disso e até hoje acredita que é necessário. Não é uma situação assim que a gente possa dizer passível de uma análise tão simples ante a nossa necessidade financeira. Mas já o ProRefis a gente pode deixar como já morto, esse ano não vai acontecer. O ITBI a gente acredita ainda que venha, mas, na verdade, eu vejo que o município, durante toda a sua história, ele abriu mão de algumas receitas que hoje começa a fazer falta. Então, vai ser essa gestão que vai resolver isso, mas precisamos, de certa forma, iniciar uma conversa com todos, inclusive a classe política dos vereadores, porque a Araucária muda a gestão agora, mas ela vai continuar. Então, nós precisamos repensar a receita de Araucária. Certo? Quanto à questão que você falou primeiro, a questão do corte de gás, até o decreto, é uma exigência legal também, e o decreto ele vem restringindo algumas coisas, ou, na verdade, repetindo o que já está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele não inova nada. Por exemplo, a questão da não concessão de hora extra já está na Lei de Responsabilidade Fiscal. O decreto só vem reforçar isso. Porque nós precisamos, além da hora extra, nós precisamos fazer outros tipos de gastos, que você perguntou quais são, né? Então, eu diria para você que hoje serviços vão ter que ser cortados. Porque Paulo, eu tenho que cortar o que tem, né? Então, se os serviços nossos hoje não podem ser mais concedidos, o que eu vou falar para você? Eu sei que dói muito falar em cortar serviços, saúde, por exemplo, educação, mas se temos que cortar, tem que cortar onde nós gastamos, onde tem o gasto. Então, parece antidemocrático, antissocial você falar em cortar serviços, mas se alguém tiver uma opção que não seja essa, será muito bem recebida. Certo? Porque hoje lá a gente fala até em cortar automóvel, locação de automóvel, a gente está brigando para cortar. A gente está tentando cortar desde o pequeno até o grande gasto. O secretário de governo, como bem falou o Luiz, veio com essa incumbência, tá? Tem mais os 3% agora de reajuste do servidor. Então, nós discutimos muito até ontem sobre isso. Se não cortar os gastos, isso vai prejudicar mais ainda. A previsão que se tem hoje com 54,21, com mais os 3%, vai chegar perto de 55%. Então, nós precisamos compensar esse aumento com o corte de gastos. Ou faz isso, ou nós prejudicamos até uma eleição, essa transferência de gestão para outra, né? Então, algo tem que ser feito. E se a gente não cortou na gordura antes, agora vai ter que cortar na carne ou até o osso.
Obrigado. Mais alguma pergunta? Fica à vontade, Valdecrey. Bom dia. Na verdade, eu queria uma explicação. É que eu não lembrava desses sinais de menos daqui nos resultados nominais e nos primários. E se pudesse explicar para a gente o que é o resultado primário ali, o que é o resultado nominal certinho, o que significa aqueles valores ali, aqueles valores negativos. Perfeito, Valdir. Isso tem a ver com a questão da dívida pública do município de Araucária, certo? Então, quanto é maior o valor negativo, significa que a nossa meta, nós estamos gastando menos com endividamento do que nós estávamos previsto. Isso tem a ver com aquele outro slide lá no início da apresentação, que fala sobre a receita de capital, certo? A receita de capital, comparado aí com o que nós orçamos, a gente executou apenas 8,29% do que nós estávamos imaginando gastar. Ou seja, quando a gente coloca no orçamento, para você realizar qualquer tipo de serviço dentro do município, mesmo que seja com investimento, você precisa prever ele. Só que acontece, muitas vezes, a liberação não acontece naquele ano. Exemplo que nós podemos citar aí no Finanças, lá, nós estamos com o PEMAT, que é um programa de financiamento junto ao BNDES, para fazer todo o recadastramento do IPTU. Só que nós já estamos no 3º ano, nós estamos repetindo esse valor com a previsão de gastar, só que o processo em si, dentro de todo o processo administrativo, acaba sendo moroso. Então, se nós não conseguimos executar ele nesse ano, a gente vai ter que repetir ele no outro ano. Então, por isso que aquela meta, digamos, dos 35 milhões ali, do resultado primário, seria justamente se a gente conseguisse atingir 100% dos financiamentos que estão previstos esse ano, certo? E daí nós impactamos também em outros casos, né? Por exemplo, nós estamos com uma certidão do Tribunal de Contas que hoje não está em dia, né? Então ela impactou em alguns dos financiamentos que não é concedido enquanto a gente não tiver essa certidão em dia, até por problemas internos, problemas operacionais que nós tivemos com a equipe com a empresa que dá suporte de sistema conosco. Então, isso acabou não acontecendo. Então, hoje, nós teríamos uma reserva aí de 31 milhões positivas, em vez dos 135 milhões negativos. Lembrando que essa meta anual ela é até o final do ano. Então, pode ser que lá no final do ano, com os novos financiamentos que vão acontecer, ela também vai poder chegar muito próximo lá dos 135 milhões. Ok? Aqui a nominal, na verdade, ela pega o financiamento somente do exercício, ela não leva em consideração a dos exercícios anteriores, né? Então, essa dali, quando se fala lá, ela traz todo o histórico dos exercícios anteriores, a nominal não. Exatamente. Quanto mais financiamento você consegue, nesse caso, contratar, mais próximo daquela meta, que seria de 135 milhões negativos, ela chega daí. Só uma última pergunta. A respeito da questão do... A gente está ouvindo falar muito que hoje o endividamento, o que o município, o orçamentário não está acompanhando o financeiro, né? Tem previsão, a Secretaria está trabalhando com uma previsão. E quanto é que é hoje o nosso rombo? O que é, considerando que a gente tem previsão de gastar e o que a gente tem previsão efetivamente de arrecadar, já tem uma estimativa de qual que é o rombo que a gente tem no nosso orçamento e quais são as ações para tentar diminuir esse rombo? Vou te dividir em duas partes essa tua pergunta, Valdecley. A primeira é a questão, nós trouxemos do ano de 2015 e anteriores um déficit aí na casa de 22 milhões, 21 milhões e 500 mil, que é uma dívida que nós trouxemos justamente por ter gasto nos anos anteriores mais do que nós arrecadamos, certo? Então, esse valor que a gente mostra ali no restos a pagar, lá no início do slide ali, que nós pagamos nesse ano 19 milhões e 801 mil, é justamente esse déficit que nós usamos o orçamento dos anos anteriores ao ano de 2015, não só do ano de 2015, porque tem coisas que os desempenhos ficaram abertos,
e nós pagamos com o resultado do ano de 2016. Ou seja, nós emitimos um cheque lá no passado e agora nós estamos compensando com o salário do ano de 2016. Então, esse é um dos resultados que a gente está trazendo, que nós vamos ter que ajustar ainda nesse ano. Então, essa é a primeira parte da pergunta. Nós trouxemos esses 21 milhões, esses 21 milhões ele já entramos com esse valor negativo no início do ano de 2016. Aí, dentro do ano de 2016, nós temos um valor aí, previsto para arrecadar na casa de 800 milhões. Deixa eu só mostrar ali a parte ali, o previsto. 814 milhões, tirando a verba ali, a parte da receita capital, que tem a ver com os empréstimos. Então, desses 814 milhões, ele já estava imaginando que a economia teria um acréscimo referente às transferências, o que não tem ocorrido. Então, se a gente pegar essa conta aí, nós estamos considerando que nós vamos arrecadar 90% desse valor vai entrar na caixa do município, né? Então, só nessa diferença, ela dá quase 100 milhões de reais, certo? Então, se você considerar isso e considerar que tem algumas secretarias que estão pedindo suplementação de dotação, então, hoje nós estamos falando algo próximo de 100 milhões de reais, certo? Então, 100 milhões de reais, que seria a diferença entre o que nós temos hoje, digamos, para arrecadar e o valor que nós prevemos gastar. Então, 100 milhões de reais, exatamente. Desses 100 milhões de reais, considerando que é o último ano de mandato, esses 100 milhões de reais estão naquele tipo de despesa que pode ser levado para o próximo, sem implicar, de repente, uma responsabilização do atual gestor ou não? Não, na verdade, o que você pode levar para o próximo somente são os valores que são contratos de uso contínuo. E esse contrato de uso contínuo, a gente não está nessa conta. Essa diferença de 100 milhões, próximo de 100 milhões, não quer dizer exatamente 100 milhões, é justamente o que nós temos dentro do orçamento, e que se nós executarmos o orçamento 100%, ele passa para o próximo ano, certo? Aí tem uma série de variáveis que podem mudar esse número, que é a questão da arrecadação. Essa arrecadação ela pode voltar a responder dentro do exercício e melhorar, e automaticamente vai diminuir esse rombo. Tem a questão do que a administração está fazendo para reduzir as despesas, mas para a gente passar a gestão hoje sem nenhum problema de responsabilidade para o gestor, no caso o prefeito, nós teríamos que fazer essa contenção aí na casa de 100 milhões de reais. Só uma questão. Você falou desse rombo. Por gentileza, seria importante falar no microfone por causa do áudio da transmissão e da gravação, senão ele não aparece, desculpa, só por questão de registro da ata. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Meu nome é Sandro, eu sou economista do DIEESE. Uma dúvida, né, que você comentou até com relação à questão do ICMS, mas na receita você não chegou a fazer esse comentário. Qual que era a expectativa que vocês tinham de receita para 2016 em relação a 2015? E o que está efetivando? O que está efetivando, a gente já viu que no primeiro quadrimestre está em torno de 9% o aumento. Mas quanto que vocês estavam prevendo? Porque, pelo que eu observei, esse rombo tem muito mais a ver com... Não é que a receita não está crescendo, ela está crescendo menos do que vocês esperavam. Eu queria saber esse percentual que você não mostrou ali, o valor. Exatamente. Essa comparação. Exatamente, Sandro. Hoje nós temos o principal arrecadação do município, o repasse, justamente vem do ICMS. O ICMS, nós estávamos com a expectativa de arrecadar um crescimento de 19%. Ou seja, só o ICMS, ele representa, hoje, considerando com o Fundeb incluído, ele vai representar 60 e poucos %. Então, a receita, se a gente considerar que o ano passado nós tínhamos uma previsão de arrecadar 600 e... Acho que o Fabrício pode me memorar agora o quanto que nós pretendíamos arrecadar no ano passado. A nossa... Não, estou dizendo da arrecadação total do ano de 2015 versus o ano de 2016. Aí a gente está com um crescimento aí na casa algo próximo de 15%, não tem esse número exato de cabeça, né? Só que, como você tem visto, a nossa arrecadação ela não tem crescido, tem crescido algo abaixo de 10%. Então, esse gap justamente é o que nós pretendíamos arrecadar e não estamos arrecadando no momento.
É interessante, assim, o que chama atenção é o fato que essa conjuntura que a gente tem atualmente da economia, né, que já vem desde final de 2014, principalmente o ano passado, e continua esse ano, infelizmente, da questão da queda do PIB, isso influenciou, de forma geral, a receita do município e outras questões, o município prevê um crescimento tão elevado, né, sendo que a realidade mostra totalmente diferente. Se a gente for, por exemplo, ver a receita do ano passado do município, se eu não me engano, em relação a 2014, cresceu 7%. Então, foi criada uma expectativa muito aquém da realidade que a gente está vendo na economia. Né? Não, realmente você tem razão nesse ponto, e justamente a influência disso foi a melhora que nós tivemos no índice do ICMS, porque além do crescimento que o ICMS vem apresentando nos últimos anos, nós tínhamos também a questão da elevação do nosso índice. Nós voltamos aí a configurar o segundo local de repasse em questão do ICMS a nível Paraná. Então, por isso, o tributo ICMS ele majorou bastante essa previsão. Então, nós estávamos falando no ano passado uma previsão de 398 milhões para o ICMS e esse ano 450. Então, só isso representou basicamente 50 milhões e pouquinho de incremento que nós imaginávamos ter. Só que o ICMS não vai respondendo, e daí a crise, com certeza, esse ano, para o Paraná, tem se assolado mais ainda do que nos anos de 2014 e 2015. Mas, Luiz, com relação a essa questão do... Por mais que vocês tenham previsto 19, essa previsão de 19, porque existe o valor adicionado, existe aquela previsão que a Secretaria de Estado de Finanças publica anualmente, né? Acho que é em março ou junho, acho que fecha o definitivo, né? O índice provisório, índice definitivo. Naquela previsão que a Secretaria de Estado fez, ela previa um incremento de 19, ou a prefeitura ficou muito otimista, mesmo, ou esse valor, essa previsão de ICMS é superestimada com relação àquilo que a Secretaria de Estado previu de repasse? Ou, tentando resumir, a previsão de arrecadação do ICMS não está se comportando com relação ao que o governo do Estado já tinha avisado para o município que viria, ou com relação à interpretação que a prefeitura fez desses números? Tem um pouquinho dos dois nesse caso, Valdir Clay. É bom saber, até entender que nós elaboramos o orçamento no mês de julho, para votação, antes de sair o índice, a previsão oficial da Cefa. Então, quando nós trabalhamos com a previsão, a gente era uma previsão ainda provisória da Cefa, e a previsão da Cefa é 416 milhões. Só que por que nós trabalhamos com um valor acima da previsão da Cefa? Porque o histórico dos últimos 5 anos, aí a gente pegou um espaço linear de 5 anos, ele sempre trabalhou acima de 10% do que a Cefa previa. Então, a gente pegou aquele histórico e trabalhou com valor acima de 7%, que era o que tinha dado nos últimos anos, considerando a média aí de 2015 até 2011, se não me engano, que foi o valor pegado. Então, nós trabalhamos com os dois casos, com a previsão da Cefa, que é 416, e com a previsão, assim, majorando o valor da Cefa, né? Talvez, se a gente tivesse trabalhado com o valor de 416, estaria mais próximo do real. Só que o histórico nos mostrava que sempre, do que a Cefa prevê, o repasse no ano seguinte é maior. Né? Não está se realizando nem a previsão da Cefa, se tivesse respeitado o que a Cefa disse, nem isso está se realizando. Com relação à previsão da Cefa, ela está bem mais próxima. Né? Então, hoje nós teríamos um fechamento aí na casa de 410 bilhões aí bruto, e a Cefa previu 416. Então, nós prevemos 450, então nós está muito mais próximo da previsão da Cefa hoje do que a previsão que o município fez. É só para registrar, porque essa majoração, quer dizer, estatística, ela não é ilegal, né? Quer dizer, ela é baseada nessa média histórica e é permitido, né? Fazer esse cálculo baseado na previsão e no perfil histórico, né? Não é uma atitude leviana, vamos assim dizer, de fazer essa previsão, superestimar um evento futuro incerto que é a arrecadação, né? Não é uma atitude. Né? Perfeito, exatamente, vereador, porque essa previsão, na verdade, ela tem alguns fatores que ela é muito dinâmica, né? Então, o caso que aconteceu, essa mudança entre Araucária e São José, para nós, na verdade, acabou criando uma expectativa, ou seja, nós estávamos imaginando
com base no que a performance que a Petrobras vinha realizando na questão do ICMS, ela permaneceria mesmo para o ano de 2016, né? Então, a gente ainda trabalhou com um número abaixo do que, se a gente pegasse a média sem expurgar os valores de pico, ela seria algo em torno de 10%. Ou seja, a gente pegaria esses 416 milhões que a Cefa tinha previsto, jogaria os 10% acima, ele fecharia em volta de uns 460 e alguma coisa, né? Então, a gente ainda trabalhou com um valor, expurgando os valores, os picos fora da linha dos últimos anos, né? Por isso que nós chegamos nesse número que, infelizmente, não vem acontecendo, né? Mas talvez São José volte a ajudar a Araucária, porque há um pacote aí do novo governo federal, da retomada aí da questão automobilística, né? Na verdade, aconteceu que São José perdeu muito, né? São José, no Parque Industrial de São José, perdeu muito. A crise em São José é bastante grave, né? Porque o fato de perder a segunda posição para a Araucária não significa necessariamente que a Araucária melhorou, né? Melhorou em comparação com o que São José perdeu. Mas há uma previsão aí bastante forte aí do novo pacote de estímulo na área automobilística, e como todo o governo acaba indo para esse lado, para estimular o consumo, talvez São José, nós já importamos o Pedro Miranda de São José, talvez ele consiga importar um pouco do ICMS que São José venha produzir, Pedro, para nós, aí, para melhorar um pouco a situação de Araucária no próximo ano. Não, perfeito, vereador, mas é exatamente isso. A gente tem que lembrar que quando nós recebemos o repasse, o dinheiro, efetivamente, ele vem da arrecadação do Estado como um todo, né? Então, independente da performance das empresas do município, o bolo, quando ele fica menor para todo mundo, né? Então, com certeza, quando São José se recuperar, né, com certeza o município se recupera também, porque vai receber... O bolo fica maior, a fatia fica do mesmo tamanho, mas o bolo fica maior, né? Essa que é a verdade. Sendo assim, tem mais alguma pergunta? Fique à vontade, então. Todo mundo tiver essa pergunta, fica à vontade. Não, eu gostaria de colocar uma situação que nós colocamos aqui desde fevereiro de 2013, quando o prefeito veio fazer a primeira sessão dessa legislatura. E no discurso do prefeito, eu lembro bem, eu fui um dos poucos que falou, e vereador novo, né, tinha que falar logo na primeira sessão. Eu alertei com relação à notificação do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal com relação à omissão da Petrobras e não ter realizado o estudo de impacto de vizinhança da sua obra de ampliação. E isso gerou para a Petrobras, em 2012, uma notificação que está apontada no TCU como omissa, né? A Petrobras não fez o estudo de impacto de vizinhança. E daí nós movimentamos, fizemos reuniões, inclusive, né, Luiz, e o pessoal do planejamento, e foi entrado em contato com a Petrobras, para que a Petrobras regularizasse. E na recomendação do TCU e do MPF, que gerou a denúncia no TCU, era para que cumprisse a legislação. A Petrobras não está acima da lei, ela tinha que cumprir a legislação. Pois bem, devido à crise histórica aí da Petrobras se tornar a empresa do mundo com maior dívida do mundo, 540 bilhões, um patrimônio de 30 bilhões, é a empresa mais endividada do mundo, mas é uma empresa que trabalha com energia, vai produzir e vai gerar muita riqueza ainda. O município foi procurado por diretores da Petrobras, servidores de carreira da Petrobras que compõem a diretoria, buscando a regularização desta omissão da Petrobras e não ter feito. Em 2011, 12, havia uma previsão, tem um ofício da prefeitura, na verdade, na época era o Gabriele, que estava no comando da Petrobras, estimando um estudo de impacto de vizinhança, uma atitude mitigatória compensatória de 30 milhões de reais, que poderia ser interpretado até como recurso livre. Você vê, isso já se vão alguns anos, e a Petrobras procura o município agora para buscar. Então, eu peço aqui, tornando público isso, que a sociedade, o Ministério Público, a Associação de Contadores de Araucária, a Associação Comercial, a paróquia, enfim, as entidades que resolveram se manifestar fortemente aí na sociedade, e que bom que assim fizeram, que entrem nessa briga, porque a Petrobras precisa regularizar essa situação da documentação dela, porque, infelizmente,
A nossa refinaria, a Repar, a Presidência Getúlio Vargas, é das refinarias as que estão mais certas no Brasil. E a nossa refinaria vai ser penhorada por um empréstimo internacional de bancos chineses, ingleses e americanos, do mega empréstimo para tentar salvar a Petrobras, e acredito que salve, porque nós estamos falando de muito petróleo pela frente, mas a nossa usina ela vai ser penhorada. Então, a maior empresa, que é a geradora do maior tributo, que uma empresa dessa fechar por uma briga judicial ou fazer o que aconteceu em Pasadena, que está lá abandonada, uma refinaria que é da Petrobras, imagina o quadro que pode acontecer se essa refinaria nossa parar. Então, eu faço um chamamento às entidades da sociedade civil, à comunidade, para que a gente promova, muito em breve, vou conversar pessoalmente com o Ministério Público local, para que a gente fique muito atento, para que a Petrobras coloque a mão no bolso, compense o município do estrago social feito na cidade do ponto de vista do impacto. Evidente que o benefício é conseguinte com a arrecadação tributária, mas o tributo é obrigação constitucional, não é nenhum privilégio, e que nós sejamos muito firmes com a Petrobras e que a gente possa, talvez, dentro dessa legislatura, arrecadar, atualizar aqueles valores de 30 milhões, que poderia chegar a 50 milhões de reais para o segundo semestre, para o município ter um fôlego e poder concluir as demais obras que dependem aí de creche e outras obras, e entrar esse dinheiro na prefeitura para poder fechar o caixa. Então, eu conclamo que a sociedade se organize, vou motivar isso pela Câmara, para que a gente acompanhe. Reunião com o prefeito na semana passada, ele deixou claro isso na reunião com os secretários, me convidou para tal, e combinou de conversar comigo e com a Câmara com esse assunto. Então, a sociedade precisa se mobilizar para proteger a Petrobras, que a Petrobras precisa continuar sendo nossa e muito forte ainda, porque ela pesa quase 40% direto da nossa receita, mas que a gente quer que ela pague a conta do estudo de impacto de vizinhança que ela não fez. Bom, assim, então, encerramos esta sessão, agradecendo a presença de todos e comunicando que a próxima audiência pública vai ser realizada em setembro, com data a ser marcado posteriormente. Tenham um bom dia a todos, obrigado pela presença.